Youtubers das agências laranjas de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao InovasCast. Chegou aqui para você o seu conteúdo Inovas para além do Inovas. Eu sou a Tati Domiciano, vou estar com você aqui nesse episódio. Eu sou uma mulher parda, alta, de cabelos pretos e na altura do ombro estou usando uma camisa branca com uma calça jeans. Estou aqui com uma mesa de peso para falar de um tema super importante para a Agência Laranja, mas antes da gente começar o papo, eu quero apresentar para vocês quem são as pessoas que estão aqui com a gente hoje. A gente está com o Haroldo Coutinho, com o Lucas White, com a Gabi Vassoler e eu vou pedir para eles também se apresentarem para vocês. Gabi. Olá pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Gabi Vassoler, cuido das ferramentas de atendimento comercial. Sou uma mulher loira, de cabelos compridos, pele branca e eu estou vestindo uma blusa azul e branca no dia de hoje, nessa conversa de hoje. Fala pessoal, eu sou o Lucas, sou GGA de uma agência laranja lá em Niterói, Rio de Janeiro. Estou utilizando aqui uma camisa polo preta, tenho cabelos castanhos e tenho a pele branca. Olá pessoal, eu sou o Haroldo. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos. Hoje eu estou usando uma camisa azul marinho e uma calça jeans. Sejam bem-vindos ao InovasCast. E eu quero começar o nosso papo aqui dando um contexto para vocês e um pouco de spoiler para ver aqui se os nossos youtubers conseguem pegar o nosso tema de hoje. Acho que é importante a gente começar falando que cada interação conta, cada atitude faz a diferença. E dizendo isso, a gente já sabe aqui que a gente vai falar sobre cliente e a satisfação do nosso cliente. A gente tem mais de 27 milhões de clientes aqui na Agência Laranja para a gente encantar todos os dias, fazer um atendimento de excelência e esse é o nosso papel, sempre pautado aqui pelos nossos pilares da cultura youtuber, ética é negociável e a gente trabalha para o cliente, porque o cliente está no centro, não é, Lucas? Com certeza. E eu sei aqui que você tem lá na sua agência um ritual, eu não vou falar o nome, você conta pra gente esse ritual, o nome que você deu pra ele e por quê? Com certeza. Cara, é super importante a gente fazer aqui um ritual diário, né? A gente tem ali o time, todos os dias a gente se reúne antes do atendimento começar, antes da agência abrir ali, e a gente apelidou de Papo 10, né? São 10 minutos onde a gente traduz ali o dia anterior, as dificuldades ali que a gente teve, o que a gente precisa aprimorar para estar atendendo os nossos clientes com mais satisfação, mais qualidade e traduzir a demanda deles ali no dia a dia. É super importante, a gente sempre traz pontos relevantes aqui para o time e o time também para a gente que está ali na ponta, vivendo diariamente as soluções para os nossos clientes. Antes mesmo da agência abrir para o cliente, a agência já está preparada para fazer um atendimento de excelência. Com certeza. E você me contou que tem uma história também de 15 minutos, 15 e 15, o que é isso, Lucas? Então, diariamente a gente está ali com o atendimento, né, recepcionando todos os nossos clientes e sempre tentando traduzir para eles que, independente do tempo de fila, independente da forma, a gente vai conseguir traduzir a demanda, cuidar do sentimento deles e resolver aquilo que eles têm, né? De 15 em 15 minutos a gente costuma dizer que qualquer pessoa do time vai ali, identifica se tem algum cliente com algum problema e que não consegue esperar por muito tempo, que precisa ser resolvido ali com mais tempestividade, seja no caixa eletrônico, seja no próprio aplicativo que a gente sabe que hoje traduz aqui com muitas tarefas e a gente consegue resolver N fatores ali. Então a gente tenta resolver ao máximo a agilidade para esse cliente, né? Traduzindo ali a demanda dele em pouquíssimos minutos. Então essa é a ação de 15 em 15 minutos que a gente chama, é utilizado aqui na nossa superintendência, acho que no banco todo, porque reforça aqui para o nosso cliente a qualidade e a preocupação que a gente tem com ele genuína. Então essa ação fala muito sobre satisfação do cliente, né, Haroldo? Verdade. Acho que ela conecta bastante com o que a gente chama de tripé da excelência, né? Que fala de conhecimento, de tempestividade, de não deixar o cliente esperando. E eu acho que um ponto importante que o Lucas colocou em prática ali é o pedido de ajuda, né? Da gente ter uma camada de conversa, capacitação, deixar todo mundo muito bem orientado com o que fazer. Como você falou, a gente tem 27 milhões de clientes e a gente abre as portas todo dia para encantar como se fosse o primeiro atendimento, né? Então essa parte de ser claro na comunicação, como você vem fazendo, eu acho que faz uma diferença muito grande, principalmente porque a gente vem passando por mudanças de jornada, produto, concorrência muito fortes. Esse ano foi um ano, acho que a gente vai falar um pouco à frente, que mudou bastante coisa, né? Então ter essa atenção com o time, eu acho muito importante, parabéns, cara. E deixar o time orientado para esse ponto de principalmente ouvir bem o cliente, né?
esse é um ponto que às vezes no dia a dia, na correria, a gente está um pouco apressado ali e faz muita diferença ter clareza na nossa comunicação e ter clareza do que o cliente deseja, do que é que a gente pode apoiar. Então, muito bacana, cara, parabéns. O Lucas falou sobre tempestividade, você falou de uma resposta tempestiva para a ação do cliente e tem alguma história, Lucas, Com sobre uma certeza. ação tempestiva? Deve ter aí várias. Sempre, né? Todos os dias aqui na AGL acontecem cases e situações em que a gente tem que traduzir a demanda do cliente da melhor forma possível, né? Por exemplo, a gente teve uma cliente aqui na agência onde a gente conseguiu traduzir para ela a demanda em pouquíssimos minutos, né? Era uma cliente que tentou o contato pelo canal digital, não conseguiu resolver a sua demanda, né? Ali ela teve 2 débitos da fatura realizadas no mesmo mês e não conseguiu resolver no canal digital, mas ela preferiu optar por ir à agência, conseguir conduzir aqui de uma forma clara para ela, né? Então qual que é o primeiro passo? Ter a escutativa. Se a gente não escutasse essa cliente, a gente possivelmente não conseguiria resolver a sua demanda. E acolhimento, né? É gerar conexão com o cliente. Quando acolhemos ela, entendemos a sua demanda, ouvimos o que ela realmente precisava fazer, vimos que era uma coisa super fácil de ser resolvida, até mesmo pelos canais digitais. Mas, como já estávamos ali com a cliente, ligamos na central, traduzimos ali para ela a ocorrência aberta, entregamos o número de protocolo, demos prazo, né, de quando seria resolvido essa demanda, que eu acho que é o principal ali para o cliente que está querendo resolver, e conseguimos ali identificar uma situação onde, caso ela não tivesse conseguido resolver, a gente poderia perder essa cliente. Traduzindo aqui de uma forma mais clara, essa cliente saiu satisfeita. 5 dias depois, o gerente de atendimento entrou em contato com ela para ver se a demanda realmente tinha sido resolvida. E sim, né, a gente conseguiu traduzir da melhor forma para ela. Essa cliente, além de continuar conosco, teve ali um aumento no seu limite de cartão de crédito, ela solicitou esse aumento, não tinha conta corrente aberta, mas foi lá e abriu a conta corrente conosco, justamente porque entregamos a conexão, entregamos o atendimento ali que ela esperava, né? E principal, a gente conseguiu trazer essa cliente, né, que necessariamente não tinha uma movimentação de conta corrente, mas que enxergou um valor no banco, um valor ali no atendimento e tem hoje o banco como seu principal aliado. Vocês reconheceram ali naquele momento aquela dor genuína que ela chegou e transformou isso num case de atendimento até de fidelização desse cliente, com uma resposta tempestiva. É isso que fala o nosso pilar, né? Eu acho que esse é um grande exemplo. E às vezes tem até situações que você não consegue ter uma resolutividade tão rápida. E a gente tem falado que é importante e é importante, né? Mas eu acho que tem outro ponto, além da resolutividade e da tempestividade, que é a gente ter esse contato frequente com o cliente. Às vezes tem casos que você não consegue resolver ali em 5 minutos, meia hora. Às vezes leva um tempo um pouco maior, eventualmente por documentação, por alguma coisa que a gente precisa aliar mais no processo. Então, essa capacidade de manter o cliente abastecido dessa informação, com tempestividade também, eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Você não tem um hiato de comunicação com esse cliente. Eu acho que tem um ponto importante de destacar que a gente vem se esforçando muito para lançar cada vez mais ferramentas que atendem o cliente, né? Então, Pix no WhatsApp, modo seguro, o cliente consegue ter um limite específico para quando está na sua rede em casa, numa privacidade, né? No momento mais tranquilo, e quando ele está ali na rua, num transporte, etc. Então a gente vem se reinventando para entregar essas coisas cada vez mais e também cada vez com mais tempestividade, né? Eu queria citar um exemplo que eu acho que tem sido transformador esse ano, do YouTubers Transformam, que é o nosso programa, acho que DNA nosso aqui, né? Muito conhecido por todos, e quando eu vou visitar a rede de agências, acho que todo mundo fala de norte a sul, e olha que eu já visitei de norte a sul. Então é uma coisa que é super da nossa cultura. Mas a gente tem um momento novo em 2025 que é a voz do cliente presente. Então, tem 2 coisas, acho que super legais para compartilhar com vocês. A primeira a gente vem batendo recorde de iniciativa implantada. Então, esse é um grande momento para o programa. E a segunda justamente, a gente conectou pela primeira vez a voz do cliente no programa. Então, a gente tem as iniciativas cadastradas pelos YouTubers, mas a gente tem, em contrapartida, também a voz do cliente nos nossos canais. Então, juntando isso tudo, o que o nosso time está falando e o que o nosso cliente está falando, a gente tem conseguido colocar de pé jornada, produto, prateleira direcionada para essa necessidade. Então, isso é muito bacana de ver acontecendo,
porque é o nosso time se movendo em prol do cliente, mas também de acordo com o que ele está nos pedindo, né? Tem sido um orgulho incrível para esse ano. E falar de transformação, não tem como olhar para as nossas ferramentas, e a Gabi está aqui para falar um pouquinho para a gente de como a gente tem evoluído nessa jornada de transformação até das nossas ferramentas mesmo, né, Gabi? A gente sabe que tem algumas novidades chegando aí para a ponta, mas como é que a gente olha, como o Haroldo disse, para a voz do cliente, para a voz do youtuber e consegue transformar isso em uma ação prática, numa ferramenta que vai apoiar no dia a dia o nosso colaborador, mas também o nosso cliente? Sim. Nenhuma transformação acontece se você não ouve o cliente, né? Então, a gente tem como um mantra essa escutativa, e nada melhor do que a todo momento estar ali ouvindo o youtuber que está sofrendo a dor, né, no atendimento, para prestar um bom atendimento para o cliente, né? E fruto do Youtuber Transforma, nós conseguimos extrair uma série de oportunidades de evolução da ferramenta de atendimento. Dedicamos bastante esforço, né, e design de solução nesses últimos meses ali para ter uma plataforma completamente nova de atendimento. Que trouxe, né, sanou uma série de dores que o time ali das agências físicas e digitais sofriam todo dia para conseguir prestar, né, um bom atendimento para o cliente. E temos hoje uma plataforma super moderna, né, tão moderna no patamar dos nossos aplicativos, né, que integrou ali uma série de ferramentas diferentes. Uma visão total, unificada, né, de tudo. E o mais importante, né, é uma ferramenta que traz o cliente no centro, né? Então, as jornadas, elas trouxeram o cliente numa visão 360, que o colaborador muito rapidamente, num olhar, consegue ter a visão completa do que esse cliente precisa, né? Que suporte ele precisa receber naquele momento do atendimento. Então, muito orgulho, e foi completamente construída com a ponta, com os times que desenharam junto com a gente isso, né? E daqui a pouco tem mais novidades. A gente sabe que ainda tem algumas evoluções para a gente fazer, que falta a gente entregar para o time, e agora está no forno. Isso dentro da nossa ferramenta unificada ou como uma completamente integrado, assim. A gente declarou uma regra, né? Assim, nada mais nasce sem estar integrado num ecossistema único. E a ideia é que o youtuber nunca mais precise navegar e abrir alt tabs eternos para conseguir ter um atendimento facilitado. Então, tudo vai se integrando numa jornada única, vai estar ficando bem interessante. Espetacular. Lucas e eu agradecemos. Com certeza. Eu ia falar isso, a gente vê os olhos do Lucas aqui brilhando. Lucas, como que é esse atendimento na ponta, esse ferramental, e como ele te apoia no atendimento ao cliente? É muito legal você trazer isso, Gabi, porque a gente consegue ver o quanto funciona no dia a dia, né? E o quanto tem sido aqui primordial para o nosso time. Você é um grande promotor dela, com certeza. A gente contribui bastante. Aqui o nosso time, ele consegue estar mais integrado, ele consegue estar mais capacitado, consegue entender melhor o que o cliente precisa e consegue identificar mais rápido, né? A gente consegue traduzir isso em agilidade para o cliente, em agilidade para o negócio e também em entender aqui e conseguir construir junto, né, com as áreas e formando mesmo um só Itaú, como é o que a gente quer. E aí, falando aqui desse atendimento ao cliente, a gente sabe que nós temos, a AGL recebe clientes de todos os níveis, né, dentro aqui dos segmentos que a gente tem dentro da AGL, mas a gente sabe que o cliente INSS é um cliente aqui que demanda um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais do nosso foco. Como que se dá isso lá na agência para você, esse atendimento ao cliente INSS? Com certeza. O cliente INSS é um cliente super querido também aqui pra gente, né? É um cliente que a gente atende aqui da melhor forma, como todos os outros, mas um cliente que às vezes demanda um pouquinho mais de nós. E a gente tem um case aqui, vou até traduzir aqui pra vocês, que eu acho que faz super sentido. E é um case de sucesso demonstrando aqui o quanto as ferramentas apoiam e o quanto também a gente consegue colocar isso para a sociedade e para a comunidade que estão ao nosso redor, né? Para as pessoas que nos apoiam ali e que são os nossos clientes. A gente teve uma cliente na agência onde nós abordamos para ofertar a conta corrente, né? Que era uma cliente que recebia numa conta que a gente chama de conta salário INSS. E ao fazer a abordagem, a cliente identificou, nos ouviu, entendeu todos os benefícios, mas optou por não fazer naquele momento. Foi para casa, conversou ali com os seus familiares, né, com as pessoas onde ela se sentia um pouco mais segura e
ao entender ali com seus familiares e com seus amigos, percebeu o quanto o nosso aplicativo, quanto o banco poderia auxiliá-la. Era uma cliente que tinha dificuldade em se adaptar às tecnologias, em conseguir, por exemplo, realizar um Pix, porque ela não tinha nem acesso a isso. E nós, como banco, podemos proporcionar isso para ela. Poucos dias depois ali da nossa oferta, essa cliente retornou à agência, né, voltou ali com o nosso atendente que fez a oferta para ela. Mais uma vez, ele explicou todos os benefícios, explicou ali o quanto a conta corrente poderia apoiá-la no dia a dia, o quanto um Pix ou um sistema de pagamentos que a gente tem para oferecer poderia apoiar ela no dia a dia, sem precisar com que ela fique muito tempo em filas de atendimento, né, para conseguir ali ter a sua demanda atendida. E essa cliente não só fez a conta corrente, mas também identificou ali uma oportunidade em conseguir aprender mais, não só sobre o mercado, sobre o banco, mas sobre si mesma. O quanto a gente aqui consegue também traduzir isso para os nossos clientes, né? O quanto eles precisam dos nossos serviços e produtos que a gente tem para oferecer. Então, eu acho que nesse ponto a gente está acertando bastante e a gente está conseguindo atingir de uma forma muito especial os nossos clientes e as pessoas também que a gente quer conquistar aqui ainda, porque não queremos parar por aqui. O atendimento acaba sendo também um atendimento social, como você falou, mas principalmente um atendimento empático, né, Haroldo? Porque essa cliente chegou até a agência, ela falou com o gerente, não quero abrir a conta, a gente respeitou a decisão do cliente, mas depois de 2 dias ela volta querendo saber um pouquinho mais, né? Então, como é que a gente também pode tratar esse cliente, Haroldo, olhando para a satisfação dele, olhando aqui para a tempestividade, para a excelência do que a gente faz e para gerar essa conexão genuína? Legal. Eu tenho um carinho e uma empatia muito particular com o cliente do INSS. Eu comecei a minha carreira no banco há 20 anos atrás como agente atendendo clientes INSS todo dia. Então já coloquei e coloco, quando eu tenho a oportunidade de visitar, o coletinho laranja e vou conversar com as pessoas para aprender. Eu acho que tem muito aprendizado do nosso atendimento ali também. Então, cara, eu queria citar, a gente fez uma pesquisa recente com esses clientes e aí 2 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, o quanto eles valorizam o banco, né, em frequentar o banco, em ter esse tipo de atendimento, interagir com as pessoas, mas principalmente por se sentirem muito seguros. A gente sabe que esse cliente é muito alvo de fraude, de tentativa de fraude, né, dessas jornadas que não são feitas pelo banco, enfim, de ligações, etc. E esse cliente se sente muito bem acolhido na rede de agências, nos nossos canais. Esse cliente usa o WhatsApp, usa o app, né? Mas ele tem esse sentimento de segurança e identificação com a marca do banco. E a gente sempre fala do quão seguro o banco é e o quanto a gente se esforça para fazer isso chegar no cliente de maneira geral, né? Muitas vezes ele vai chegar através do seu time, com essa comunicação empática, com a escuta ativa ali, do que eu preciso falar para esse cliente específico, né? Uma vez que isso é feito, quase que sempre se torna um relacionamento perene, que é esse caso que ele acabou de comentar. Então, assim, eu acho que esse é um cliente super relevante, né? É um cliente que vai fazer parte da nossa vida cada vez mais, porque a nossa população está se tornando mais e mais de uma idade mais avançada. Um dia serei eu lá visitando sua agência para abrir minha conta do benefício. E eu acho que eu sempre tive muita experiência positiva, empática com esse cliente. Eu acho que é assim que a gente precisa se tornar e se formar o time na ponta, né? Obviamente, com a tecnologia vindo, com o Pix, com outras coisas que virão, a gente consegue fazer vinculação de benefício pelo WhatsApp hoje. Então, o esforço do banco para ter jornadas friendly, ali, fáceis para esse cliente, é muito importante porque ele reconhece isso como uma jornada segura também, que para esse público, de novo, é super importante. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo público do INSS. Parabéns de novo, cara. O Lucas veio só para ganhar parabéns. Né? Alô, Niterói! Alô, Niterói! Mas eu acho que é importante o que você falou também de que tanto as nossas tecnologias, né, as nossas ferramentas estão ficando mais acessíveis para esse cliente, como também o nosso atendimento tem sido cada vez mais genuíno de se conectar, de ter uma fala clara, de entender o olhar dele. E aí até esse case também que o Lucas trouxe fala muito pra gente de como o Itaú acaba sendo geracional, né? Essa cliente voltou para casa para conversar com a família, para entender o Itaú, essa conta corrente, o Pix é seguro, e a gente teve ali a validação também dos familiares falando pode confiar no Itaú, e ela voltou para cá. E eu sei que isso também, para além do cliente INSS, né, Lucas, a gente tem outros cases
que contam também sobre isso, dessa segurança que o cliente sente com a gente e de como ele também passa a nos indicar ou passa a validar e ser um agente de reverberar nossa marca, seja para a família, seja onde ele está. Você me contou uma história aqui de uma cliente também. Não vou dar spoiler, mas queria que rapidamente você contasse aqui essa história antes da gente ir aqui para os nossos recados finais. Com certeza. Acho que aqui a gente entende o quanto a gente tem potencial de fazer muito mais e o quanto a gente acompanha, né, as gerações e o quanto a gente entrega para todo mundo, né? Falando um pouquinho sobre isso, um dos gerentes da agência, semana passada, inclusive, traduziu aqui um atendimento, uma demanda de um cliente em uma oportunidade. E é o que a gente faz muito no dia a dia, né? Identificar as oportunidades, as demandas que os clientes têm e conseguir aqui traduzir para eles nos nossos produtos, nos benefícios que os mesmos têm e nos serviços que a gente pode prestar. Trazendo um pouquinho sobre isso, esse gerente acolheu a cliente, ouviu o que ela precisava fazer, né, conduziu ali o atendimento da melhor forma possível e, ao final, depois de conseguir perceber em que ela se sentia um pouco insegura pelo estado em que estava, né, que ali você pode ter alguns problemas sociais no Rio de Janeiro, mas ao entender tudo isso, ela percebeu o quanto ela precisava de um seguro celular. E nós temos esse produto, né, que oferece um seguro celular muito mais barato que o mercado e também consegue traduzir aqui diversos benefícios, né, que não só o seguro celular, como uma assistência residencial, né, ou até mesmo outros benefícios que o Combina Aqui nos oferece. Esse produto é de extrema relevância para o banco, é de extrema relevância para os nossos clientes e atende a gente da melhor forma. Custo-benefício excelente e faz a gente aqui conseguir traduzir a demanda do cliente da melhor forma possível. Entendendo também a possibilidade financeira da Com cliente, certeza. respeitando os limites que ela tem ali dentro do orçamento e traduzindo isso numa solução financeira que ia se adequar à necessidade dela. Eu acho que É um combo, esse né? produto específico tem acho que é um grande exemplo, porque ele foi desenhado a partir da necessidade desse cliente. Isso é contemporâneo, isso está acontecendo agora, e a gente desenhou um produto e entregou isso, né, de uma maneira brilhante. Então, cara, muito legal ver essas coisas partirem do banco, através da voz do cliente de novo, e a gente conseguir materializar num produto ali e entregar essa segurança para ele no dia a dia, né? E eu acho que conectando com isso, Haroldo, e com o que a Tati iniciou, a gente vê o quanto a gente é forte. Porque essa cliente, ela não só fez a contratação do produto, como propagou isso para sua filha, que também retornou na agência e fez a contratação do produto. Então a gente pode ver o quanto a gente tem aqui a entregar para o nosso cliente, tanto em serviços, quanto também em oportunidades e aprendizados aqui no dia a dia. A gente começou falando que a gente trabalha para o cliente e todas essas histórias aqui que o Lucas trouxe pra gente, toda a parte de desenvolvimento, tudo que o Haroldo trouxe, só comprova isso, que a todo tempo a gente está trabalhando para o cliente, com o cliente no centro. A gente vai caminhar aqui para o nosso final e eu vou chamar o bloco na prática. E aí nesse bloco eu gostaria que vocês deixassem, se vocês pudessem falar aqui para o youtuber da Agência Laranja, uma dica, uma fala, uma frase, algo que você fala assim, isso aqui ele precisa guardar de tudo que a gente falou, o que é que seria isso? Quem quer começar? Eu não tenho uma frase, mas eu tenho uma reflexão, talvez valha. Eu acho que a gente vem, assim, passando, até falei isso um pouco antes, passando por momentos de concorrência, regulatórios, de mudança da nossa prateleira, da quantidade de produtos, acabamos de falar de um produto novo, importante, então atualização para mim é uma coisa muito relevante hoje em dia. A gente, como youtuber, nos manter atualizados para ter uma comunicação efetiva com o cliente, para fazer oferta, solução, atendimento da maneira correta. Então eu acho que isso é uma coisa super necessária hoje em dia. A gente deveria se provocar a ter esse hábito, né, de estar atualizado, de ver coisa nova, para que a gente possa levar isso no melhor possível para o cliente. A gente acabou de falar que está desenvolvendo produtos a partir da necessidade do cliente. Então, como é que eu faço isso estar no meu dia a dia, todos os dias, para levar o melhor para esse cliente, né? Eu acho que o que eu tenho para deixar aqui, né, é um aprendizado diário, não só para mim, mas para todo o meu time, para todas as pessoas que a gente tem ali o contato com o cliente, é escutativa, conexão, empatia, estar sempre aderente aqui em acolher o nosso cliente, entender a sua demanda, né, e traduzir da melhor forma para ele. Sem o nosso cliente, não somos nada e conseguimos aqui entregar da melhor forma possível aquilo que eles precisam.
A mensagem que eu gostaria de compartilhar com os youtubers é que vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que tem um time muito motivado e engajado para facilitar, né, a vida de vocês, facilitar a forma com que vocês atendem os clientes com toda a excelência, né? Então não se acostumem com sempre dar erro, o sempre foi assim. Mantenham passando para a gente o feedback, se engajando nas ferramentas, porque isso é fundamental para a gente conseguir evoluir e deixá-las cada vez melhor. Então, tem um time bastante dedicado trabalhando para vocês e nossa missão é facilitar o dia de vocês mais e mais. É isso, youtuber, a gente fica por aqui. Lembre-se que todos os meses tem episódio novo do InovasCast aqui no canal Desenvolve e também tem os episódios anteriores para você aproveitar e maratonar. Até o próximo mês.